salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos formou na sua luz, pagou alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que traz... Muito bom dia e muito bem-vindos novamente a este espaço virtual do CCVA Moscavide, onde nós juntos iremos partilhar a palavra e onde também juntos iremos orar, iremos refletir, iremos louvar, cada um nas suas casas. Somos um corpo, somos uma comunidade, neste momento estamos juntos no coração, apesar de fisicamente estarmos separados. No entanto, é muito bom saber que você está aí, é muito bom saber que neste momento está a pegar no seu telefone e está a utilizá-lo para também ajudar pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso às novas tecnologias, a poder ouvir pelo telefone aquilo que é esta mensagem, porque somos corpo, somos comunidade, somos um. E por isso nós estamos juntos, exatamente para juntos adorar, para juntos louvar, para juntos orar, juntos vencer, e vamos ver grandes vitórias que Deus nos está a dar neste tempo, e vamos ouvir esses testemunhos fantásticos. Qualquer dia já vamos estar juntos, cumprindo normas de segurança, mas entretanto vamos estar juntos sempre nos nossos corações e vamos estar juntos sempre no cuidado que temos uns pelos outros. Agora nós vamos ficar com louvor, vamos ficar com o nosso grupo de louvor que nos ajuda aqui a ter um tempo em conjunto, mas também não vamos só ouvir, vamos mesmo abrir os nossos corações e as nossas vozes nas nossas casas, com as nossas famílias, e vamos louvar a Deus. Olá a todos, nós somos do grupo de louvor do CCVA de Moscavide e hoje estamos aqui convosco para louvar ao nosso grande Deus, e por isso vamos cantar uma grande música muito forte aí com vocês em casa. E a tua majestade, que a
nosso Deus é grande. Muito bem, hoje gostava de falar convosco acerca de resistência. Resistência é um conceito que tem a ver com a capacidade ou com a dureza perante forças que são contrárias e que são, digamos que exercem pressão sobre um determinado objeto, e a capacidade de resistência desse objeto, dessa massa, é evidenciada pela força da pressão que é exercida sobre ela. E eu gostava de vos falar sobre a pressão que neste momento está a ser exercida sobre a vida de muitos de nós em todo o mundo, e a capacidade de resistência que nós temos para estes tempos difíceis, para estes tempos de crise. Ainda que eu seja tipicamente um solitário na vida diária, a minha consciência de pertencer à comunidade invisível que luta pela verdade, beleza e justiça tem-me guardado de me sentir isolado. Quem disse esta frase foi Albert Einstein. Foi um grande físico do século XX e que propôs a teoria da relatividade. Ele não é aqui o tempo nem o lugar para nós contarmos toda a sua história, mas basta dizer que em criança ele não era um aluno brilhante, não porque não fosse brilhante, mas porque era limitado por um sistema de ensino padronizado. E também podemos dizer que em adulto viveu, ele era judeu, de uma família judaica, ele viveu, portanto, como judeu a Segunda Guerra Mundial. Nasceu alemão, naturalizou-se suíço, mas foi na América que viveu uma boa parte da sua vida e trabalhou boa parte das suas teorias. E apesar do momento da história em que viveu, não calou a chama criativa que estava nele. Entre o esboço da sua primeira teoria aos 16 anos e a publicação da teoria da relatividade geral aos 37, houve tempos de espera e de trabalho. E eu gostava muito de vos falar hoje, assim, a partir deste exemplo de Albert Einstein, que há, de facto, tempos de espera, e que esses tempos de espera, vividos com trabalho, com persistência, nos conduzem à resistência e a resultados fantásticos depois do tempo de espera. O que fazes durante a espera determina o resultado do que esperas. O que fazes durante a espera determina o resultado do que esperas. Do Novo Testamento, lembramos o exemplo de Paulo. E Paulo disse em 2 Coríntios 4, 16 a 18: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. É muito engraçado Paulo dizer que os sofrimentos são transitórios e são um momento, porque a vida de Paulo durante o seu ministério não foi de sofrimento transitório, foi de sofrimento persistente. Cego por um comprometimento religioso, Saulo, que era assim o seu nome antes de ser Paulo, fustigava lares em busca de cristãos, e isto no início da era da Igreja. Fazia-o de forma sinceramente errada. E muitas vezes nós podemos fazer coisas absolutamente convencidos de que estamos certos, mas nós estamos sinceramente errados. Após conhecer Jesus no encontro pessoal e transformador, Paulo tornou-se um missionário de sucesso que influenciou positivamente o mundo de então e escreveu boa parte da doutrina cristã que ainda hoje orienta a Igreja. Mas a vida de Paulo não foi ligeira. Nas suas viagens missionárias foram cheias de perigos. Teve 2 naufrágios, fomes, perseguições, ameaças, prisões. Mas entre o encontro que gerou a sua conversão e o expandir do seu ministério entre os gentios, houve grandes tempos de espera, vários anos de espera.
E se nós pensarmos nas dificuldades que Paulo atravessou durante esses anos de espera, para perceber o que é que aconteceu depois no desenrolar do seu ministério. Nós não temos muito conhecimento, por exemplo, sobre os anos em que ele esteve em Tarso, o que é que esteve a acontecer durante aqueles anos. Sabemos que ele esteve de qualquer forma a preparar aquilo que era a sua vida e ministério, mas sabemos algumas coisas dos relatos do livro de Atos e também das suas epístolas, mas sobretudo dos relatos do livro de Atos. Ele teve de trabalhar a sua aceitação pelos irmãos cristãos e pelos líderes cristãos, porque inicialmente ele perseguia a igreja, portanto todos tinham medo dele e todos tinham alguma dificuldade em acreditar na sua transformação. E às vezes, quando as transformações são muito drásticas, é difícil para os outros acreditar e vencerem o medo. Para eles, os cristãos daquela altura, foi difícil vencer o medo que tinham relativamente a Paulo e integrá-lo na sua comunidade. Ele era, de facto, uma pessoa estranha para eles, era uma ameaça para eles. Eles tiveram que lidar com isso e Paulo teve que passar por esse processo de integração. Teve de trabalhar a sua aceitação, tanto pelos cristãos, pelas pessoas comuns que eram cristãs, como depois, em Jerusalém, pelos líderes cristãos. Também ele teve que lutar pela verdade da sua chama apostólica. Já mesmo depois dele estar a abrir igrejas e estar em pleno exercício do seu ministério apostólico, muitas vezes ele teve que referir até inclusivamente que tinha tido um encontro com o Senhor da mesma forma como os outros tinham tido, simplesmente os outros tinham tido uma vivência durante o tempo que Jesus viveu na terra até à sua crucificação, durante o tempo daqueles 3 anos do seu ministério, mas Paulo teve um encontro a posteriori, já depois da ressurreição de Cristo. E ele teve que usar isso para dizer, eu também sou apóstolo, porque se vocês estiveram com o Senhor e viram o Senhor, eu também vi o Senhor, eu também sou apóstolo. Portanto, ele teve que lutar pela verdade da sua chamada apostólica. Outra coisa que Paulo teve que fazer e enfrentar como resistente foi que ele teve que lutar e aguentar a fúria dos seus irmãos judeus, que opunham-se à mensagem que ele agora transmitia com muito amor, mas que antes perseguia com muito ardor. E, portanto, eles tinham alguma dificuldade em aceitar que Paulo tivesse mudado de campo. Portanto, em todas as cidades onde ele chegava, ele tinha sempre a ideia de ir à sinagoga falar com os seus irmãos judeus para lhes apresentar o Evangelho. E o resultado é que ele era perseguido e levava grandes tareias. E porque os tempos de espera não significam tempos de isolamento sem significado, Paulo construiu na espera a atitude, o conhecimento e a sabedoria que o levaria a percorrer o mundo e a cumprir o seu ministério. Portanto, ele aproveitou o tempo do seu isolamento, de um isolamento que não foi sem significado, para construir nessa espera a atitude, o conhecimento e a sabedoria que o iriam levar a percorrer o mundo e a cumprir o seu ministério. Porque tempos de espera são tempos de investimento, tempos de semear e cuidar do que virá a nascer. Tempos de semear e cuidar do que virá a nascer. Do Antigo Testamento retiramos o exemplo do jovem filho amado que se tornou escravo e foi senhor do Egito, numa resposta salvadora em tempo de crise. Já sabem que estamos a falar de José. Houve 4 momentos decisivos na vida de José, dos quais eu vos gostaria agora de falar, assim muito brevemente. Em primeiro lugar, José foi traído pelos seus próprios irmãos, com quem partilhava a vida e partilhava os sonhos. E não é alguma coisa fácil ser mandado para o buraco, exatamente ser aniquilado pretensamente, exatamente pelas pessoas que era suposto serem o seu suporte. Era suposto o acompanharem, o compreenderem, o animarem e o impulsionarem naquilo que seriam os seus sonhos. Essas pessoas, exatamente essas pessoas, e por isso é que é traição. Traição é quando nós esperamos alguma coisa de alguém que tem, digamos, relação connosco, que nos permite uma determinada expectativa e essa expectativa não é cumprida, é traída. E foi isto que José teve na sua vida. Ele teve que mudar, teve que lidar neste tempo, neste momento decisivo da sua traição, da traição à sua pessoa, o que é que ele iria fazer com isso. E foi um tempo de espera, um tempo em que esteve no buraco, um tempo em que foi para o Egito, um tempo em que esperou no Egito, foi um tempo de espera que começou com a traição.
Depois, quando estava no Egito, ele teve também um outro momento decisivo na vida. Ele teve um momento de lidar com a injustiça. A injustiça daquele a quem servia e que colocou em causa o seu caráter, por causa da história da mulher de Potifar, que era a pessoa que ele servia e que o caluniou, o acusou e o seu senhor, a quem que lhe tinha entregue toda a gestão da sua casa, colocou-o na prisão. Portanto, ele foi vítima de injustiça e teve que, nesse momento, também decidir o que fazia com isso. E foi mais uma etapa de espera na sua vida. Em função dos seus sonhos, foi mais um atraso. Ele poderia pensar, este é outro atraso, é mais uma etapa de espera na sua vida. Depois, quando estava na prisão, houve duas pessoas que lhe pediram ajuda e a quem ele ajudou, e ele teve mais um momento decisivo na sua vida em que teve que lidar com a ingratidão. Ele ajudou aquelas pessoas e pediu-lhes ajuda, mas a resposta que teve foi o silêncio. E também é muito difícil lidar com a ingratidão. Quando nós, de alguma forma, ajudamos e esperamos, mas não somos ajudados. É um tempo de espera. E depois, finalmente, já quando ele era o governador do Egito, ele teve outro momento decisivo na sua vida. Foi aquele em que os seus irmãos lhe apareceram e ele teve que lidar com a vingança, com o desejo de vingança. A tentação da vingança. Uma tentação é alguma coisa que é fácil. Uma tentação não se apresenta como algo difícil, é algo fácil. E agora José estava na cadeira do poder. Agora ele tinha, por assim dizer, a faca e o queijo na mão. Ele, na verdade, podia não ajudar os irmãos, ele podia até colocar os irmãos na prisão, ele podia fazer-lhes mal, ele poderia vingar-se. E ele teve a oportunidade, aqui, mais uma vez, de decidir aquilo que ele ia fazer neste tempo. Ele colocou os irmãos em espera para poder tomar a sua decisão e, nesse tempo de espera, ele tomou uma decisão de salvar a vida dos seus irmãos e de, ao mesmo tempo, também fazer este ato nobre do perdão. Portanto, 4 momentos decisivos na vida de José em que ele teve que lidar com sentimentos que são realmente muito difíceis: traição, injustiça, ingratidão e desejo de vingança. E nestes momentos ele teve que decidir. Foram momentos de espera em relação ao seu sonho, mas foram momentos de decisão em que a sua atitude determinou os resultados que iria obter. Foram momentos de espera, mas José soube esperar com confiança e com perseverança. A forma como lidas com aquilo que acontece, aquilo que te acontece, determina o resultado do que fazes acontecer. A forma como lidas com aquilo que acontece determina o resultado daquilo que fazes acontecer. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não recusar dano. Planos de vos dar esperança e um futuro. Não, desculpa, eu vou começar outra vez. Portanto, foram 4 momentos decisivos na vida de José. Momentos em que ele teve que lidar com sentimentos que não são fáceis de lidar. Traição, injustiça, ingratidão, desejo de vingança. 4 momentos que representaram esperas na sua vida, mas nas quais ele teve que decidir o que fazer. E sempre que existem momentos de espera, é importante a forma como se lida com eles. Foram momentos de espera na vida de José, mas ele soube esperar, com confiança e com perseverança. A forma como lidas com o que te acontece determina o resultado do que fazes acontecer. Até porque Jeremias 29:11, nas suas palavras de revelação de Deus, diz: porque sou eu que te conheço, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de vos dar esperança e um futuro. Os planos de Deus para ti são de esperança e de futuro. Os planos de Deus para mim são planos bons, planos de prosperidade e não planos maus.
esta esperança, esta certeza, é a certeza que alimenta o tempo de espera. O tempo de espera pode ser alimentado pela convicção de que os planos de Deus, aquilo pelo qual eu estou à espera, é um plano bom. Aquilo que vai acontecer no final é um plano bom. Um plano de futuro, um plano de esperança, um plano de futuro. Eu tenho futuro, tu tens futuro, porque Deus está no plano. Deus está no plano. E Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra, de acordo com Hebreus 2, 17 e 18. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar, rejeitado pelos próprios a quem veio salvar, e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas a notícia fantástica é que Ele não desistiu de nós. Jesus não desistiu de nós. E este é um significado fantástico. Jesus não desistiu de nós. Apesar de sofrer, apesar de ter sido rejeitado, apesar de ter sido incompreendido na sua própria geração, pelo seu próprio povo, apesar de que Ele era como aquele a quem todos viravam o rosto, nas palavras relativas ao mestre. Ele era aquele que estava com as suas vestes rasgadas, com as suas costas rasgadas, com a coroa de espinhos cravada na sua cabeça e o sangue escorrendo, cravado numa cruz, inocente, só porque ele estava a carregar o peso da humanidade, o peso das faltas de toda a humanidade, com o objetivo de o colocar em relação com Deus outra vez. Tudo isto por causa do amor. No início eu falei-vos de Einstein, e Einstein foi um pacifista. Aquela imagem que tínhamos no início mostrava exatamente isso mesmo. Ele, como pacifista, ele juntou-se a outros pacifistas do seu tempo, tal como Charles Chaplin, que arvoraram a bandeira do amor. Eles diziam que estavam em tempo de Segunda Guerra, e eles diziam que a solução não era a guerra, a solução para o mundo não era a guerra, a solução para o mundo era o amor. Mas muito antes de Einstein, Jesus levantou a bandeira do amor, mas não foi uma bandeira de pano, nem uma bandeira de cartão. Ele levantou uma bandeira de sangue, levantou uma bandeira da sua vida, uma bandeira de madeira cravada no alto de um monte, uma bandeira de amor, no qual ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até ao fim. Ele passou a pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa da sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Jesus esperou. Jesus soube esperar. Esperou o momento certo para fazer o milagre nas bodas de Caná. Esperou o momento certo para se revelar como Filho do Homem e como Filho de Deus, para revelar a sua missão, para se revelar como Rei. Ele esperou o momento certo para se sacrificar. E este Jesus, que arvorou a bandeira do amor, sobre o qual todos os povos e em todos os tempos, qualquer um pode clamar, e através do qual qualquer um pode chegar a Deus. Essa bandeira do amor que ele arvorou foi exatamente o mesmo que disse alguns tempos antes: Eu digo-vos, não se preocupem com a vossa própria vida, quanto ao que devem comer, nem com o vosso próprio corpo quanto ao que devem vestir. Não é a vida muito mais do que comida e o corpo muito mais importante do que roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. No entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que todas elas juntas? Quem de vocês, por muito que se preocupe, consegue acrescentar, nem que seja uma hora, à sua vida? Grande pergunta. Em Mateus 6, 25, 27. Qualquer preocupação que nos assista neste momento não poderá, de forma alguma, acrescentar um minuto que seja à nossa vida. A vida e o tempo de vida não nos pertence.
pertence a Deus. Mas uma coisa sabemos, é que o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, é tão grande que Ele preenche todos os minutos da nossa vida. Nós não podemos acrescentar o tempo de vida, mas podemos saber que Deus está connosco em todos os minutos da nossa vida. O tempo de espera cria resistência. O tempo de espera cria resistência. Conhece aquele que promete cuidar de ti, mesmo quando não vês nada a acontecer ou mesmo quando parece que não podes fazer nada a acontecer. Espera, crê, persevera, resiste. Resiste. O tempo de espera cria resistência. Deus conhece-te e Ele promete cuidar de ti em cada momento. Ninguém melhor do que Deus compreende todos os sentimentos pelos quais estás a passar, com os quais estás a lidar, todos os momentos difíceis pelos quais estás a passar. Deus conhece o tamanho da tua espera. Deus conhece o tamanho dos teus sonhos colocados em prateleira. Deus conhece o tamanho da tua frustração e o tamanho da tua desilusão. Deus conhece o tamanho da tua ansiedade. Deus conhece o tamanho do teu medo. E por isso mesmo, a palavra dele para ti é: se ele cuida das aves do céu, não cuidará muito mais de ti? Não tens tu muito mais valor? Esta é a palavra de Deus para ti. Tu tens valor. Descobre o teu valor. E neste tempo de espera, investe. Percebe qual é o teu valor. O teu valor não é medido por aquilo que tu vives, nem é medido por aquilo que tu sentes. O teu valor é determinado por aquilo que Deus diz e pelo tamanho do amor de Deus por ti. Não é medido pelo tamanho de outra pessoa por ti, nem é medido pelo tamanho do teu próprio amor a ti. É medido pelo tamanho do amor de Deus por ti. E o teu valor é tão grande que Jesus deu a sua própria vida por ti. É de facto um grande valor. Deus cuida de ti. Constrói nos tempos de espera resistência, porque o tempo de espera cria resistência. E talvez este seja um momento no tempo de espera em que tu precisas de facto de tomar uma decisão. Os materiais, quando estão sob pressão, eles resistem à pressão e é isso que lhes dá o seu valor de resistência. Neste momento de pressão, neste momento de espera em que estás a viver, talvez seja a altura de tu testares a tua resistência. Talvez seja a altura de testares que a tua resistência pode ser bem fortalecida se na sua essência se encontrar o amor que Deus tem por ti. Então, talvez seja a altura de, neste momento, tu pensares, decidires e fazeres a maior decisão da tua vida. E essa decisão é ter uma relação pessoal com Cristo. É ter uma relação pessoal com Deus. Isto não é é mesmo uma decisão, não é alguma coisa que simplesmente acontece, é alguma coisa que determinas querer. É uma determinação, porque a crença também é uma determinação. Então, se tu quiseres fazer esta escolha hoje, no teu tempo de espera, podes fazer comigo esta oração. Convido-te a fazer comigo esta oração. Pai, agora eu quero entregar-te a minha vida. Em nome de Jesus eu agradeço aquilo que tu fizeste por mim, a vida de Jesus que foi dada em meu favor. Eu tomo esse sacrifício pessoalmente para mim, esse valor para mim. E eu quero viver uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de propósito em Deus. Eu quero descobrir este Deus, este Jesus e este amor para que oriente completamente a minha vida. Quero entregar e submeter completamente a minha vida a Ti e a este novo conhecimento de Jesus na minha vida, como um Deus pessoal, um Salvador pessoal, um Senhor pessoal, um amigo que está comigo todos os dias. Eu quero entrar neste relacionamento vivo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu também quero mesmo orar por todas as pessoas que hoje estão neste tempo de espera, num tempo de confinamento, num tempo de depressão, num tempo de ansiedade, num tempo de luta com os seus sentimentos, eventualmente num tempo de desespero, de cansaço de estar em casa,
Tenho falado com pessoas que dizem: eu já estou a ficar louco de estar em casa. É mesmo por estas pessoas que eu quero orar, e também quero orar por aqueles que eventualmente estão doentes, que estão fragilizados fisicamente, não apenas psicologicamente, mas também fisicamente, e quero orar por aqueles que estão cansados, que estão desmoralizados, espiritualmente desgastos. Quero orar por todos vós. E se esta é a tua situação e estás com a tua família ou estás sozinho, podes fazer comigo esta oração. Pai, agora mesmo eu quero pedir-te por todas estas pessoas que estão nesta situação de fragilidade física, fragilidade social, fragilidade emocional ou espiritual. Eu quero pedir-te, Senhor, por cada uma delas, e aquilo que eu oro é que neste momento, assim, de uma forma sobrenatural, elas possam perceber como tu as amas e como se o teu calor de amor, o teu amor, como se fosse um manto, as embrulhe e elas sintam que de facto estás com elas, sintam a tua presença e possam perceber que tu nunca as abandonas e que estarás para sempre presente nas suas vidas e que podem sempre contar contigo. Em nome de Jesus. Amém. E neste momento eu também queria dirigir-me agora a todos aqueles que têm sido o suporte da missão do CCVA Moscavide. Chama-se isto responsabilidade. Há duas formas de dar. Uma é a responsabilidade, outra é a generosidade. A responsabilidade é daqueles que abraçam uma missão. Então eu agradeço muito a todos aqueles que têm abraçado a missão do CCVA Moscavide e têm contribuído para que ela se possa desenvolver. Mas também agradeço a todos aqueles que com generosidade têm também dado, porque melhor coisa é dar do que receber. E se eventualmente quiser fazer parte deste número, então aí ficam os meios através dos quais pode contribuir. Muito obrigado, Deus o abençoe muito. E também nós estaremos sempre cá. Estaremos cá disponíveis para si. Estamos disponíveis à sexta às 21h30 com uma mensagem de esperança, de encorajamento. Também aos domingos às 10h30 e às 17h com uma mensagem de esperança e encorajamento. Mas a nossa ação não se restringe a estas mensagens. Nós estamos cá para si. Pode contactar-nos. Se tiver um motivo de oração, se tiver um pedido de ajuda, um pedido de conselho, alguma necessidade que queira partilhar connosco, nós estamos cá. Conte connosco. Estamos aqui para si.